Você vai contratar um serviço de contabilidade. O que você precisa levar em consideração nesse processo de contratação? Nós vamos falar sobre isso agora nesse vídeo, mas já deixa a sua curtida, isso é importante para nós. Vamos lá, primeiro fator. Primeira coisa que você tem que entender é, efetivamente, se você precisa de um serviço especializado. Muitas atividades não precisa ter alguém especializado, porque são atividades muito comuns. Se você monta um comércio, de modo geral, os comércios que trabalham com alimento, eles são muito comuns. Não importa se é um supermercado, se é uma mercearia, não importa, por exemplo, isso falando de determinados portes menores, né? Não importa, por exemplo, se você tem uma quitanda, são muito próximos essas atividades. São atividades, por exemplo, que um profissional contábil, ele não precisa ter ali uma especialização para atender. Ele precisa conhecer particularidades desse negócio, ok? Por outro lado, outros negócios é importante que tenha um profissional que conheça, porque senão ele pode cometer alguns erros, mesmo sem querer. Então, por exemplo, mercado de marketing de afiliados, alguns mercados digitais que nós temos hoje, que são especificações muito diferenciadas. Uma pessoa que não trabalha com marketing de afiliados, com produtores digitais, não conhece plataformas, não consegue entender essa transação toda, não consegue entender as relações que existem entre os diferentes agentes desse modelo de negócio. Isso pode ser um erro se você contratar uma empresa que não conhece desse mercado. Porque mesmo aquilo que você não enxerga, que é o que é feito contabilmente, faz uma grande diferença se a pessoa fizer errado. Então, muito cuidado. Por outro lado também, existem empresas que não conhecem determinados mercados. Por exemplo, nós não somos conhecedores das atividades religiosas. Nós não atendemos nenhuma igreja aqui na nossa empresa contábil. Você acredita que se eu fizer um atendimento eu posso cometer um erro com uma igreja? Posso cometer. Isso pode trazer problemas tanto para o nosso cliente como para a nossa empresa contábil. Então, nós não atendemos. Se vier alguém ofertar esse tipo de serviço, nós não atendemos. Por quê? Porque nós não somos especializados. Então, algumas empresas precisam ter um especializado, o serviço especializado, desculpa, e outras empresas não precisam. Isso você tem que reconhecer, ok? Segundo fator que você tem que considerar, como é que vai ser essa prestação de serviço? Você quer um atendimento que seja feito na empresa contábil? Você quer ir lá, você quer retirar os documentos, você quer sentar, tomar um café, você quer conversar com alguém presencialmente? Você quer fazer reuniões periódicas? Você precisa ter reuniões periódicas. Você precisa ter alguém que visite a sua empresa. Você precisa de mais informações em relação ao serviço que é prestado para tomada de decisões. Você precisa de um balancete mensal ou você só vai usar o balancete para fechamento de imposto de renda, para lucros e tal, para você ter a isenção tributária? Você precisa, por exemplo, falar com uma pessoa de forma virtual, mas falar com uma pessoa de fato, ou você pode ser atendido por tickets? Existe uma infinidade de formas de você ter um serviço contábil prestado. E empresas contábeis que utilizam diferentes possibilidades numa mesma empresa contábil. O que você precisa entender é qual é o modelo que você vai realmente ter muito mais essa conexão para você poder contratar. Se você gosta de ser atendido presencialmente e a empresa contábil que te oferece o serviço não dá esse modelo para você, não vai dar certo, porque você precisa fazer a escolha certa. Então você precisa entender como é que você quer ser atendido, o que você de fato quer contratar. Porque às vezes você acha que está contratando uma coisa e está recebendo outra. Por exemplo, isso é muito comum com as empresas de contabilidade online. Elas oferecem um serviço muito baixo, você acha que está tendo uma grande vantagem, só que você executa uma parte do serviço que ela faria numa empresa de contabilidade digital, que é um formato meio que concorrente desse formato. Então, para você entender de forma clara, enquanto numa empresa online, você lá tem que inserir todas as informações, fazer toda a categorização de despesas, você tem que puxar o seu próprio imposto, você tem que fazer sua própria apuração, tem que gerar suas próprias guias, você tem formatos de contabilidade digital que na verdade fazem isso para você, ainda te emprestam mais informação com uma diferença de preço, que o que você vai ter de ganho de tempo e de informações para o seu negócio vale muito mais a pena. Agora você precisa entender o que você está contratando. Então, tem que ficar claro que existem diferentes modelos de negócios contábeis no Brasil e diferentes necessidades de clientes. Qual é o fator que vai fazer a diferença? É esse cliente aqui encontrar um modelo que mais atende à necessidade que ele quer. Não existe milagre no mercado. Se um preço ele é muito abaixo dos demais, algum fator aí tem que ser considerado.
ou esse serviço usa muita tecnologia e não te dá acesso a pessoas, ou esse serviço você vai fazer o serviço por eles. Existem fatores que têm que ser considerados em relação a isso, tá bom? Então esse é o segundo fator que eu quero te falar. Terceiro fator, você realmente sabe se essa empresa é uma empresa regular? Existem formas de você saber disso, é muito simples. Você pode entrar no site regional de contabilidade do seu estado e você vai consultar o profissional. Então você pega o nome do profissional e você vai consultar. Agora nós vamos ter uma nova resolução que obriga que as empresas contábeis, talvez no momento que você assiste esse vídeo já está no ar essa resolução, obriga que as peças contenham, por exemplo, o registro do profissional ou da empresa contábil. Então, isso te dá mais segurança, você pode consultar esse registro. Você vai lá pelo número, consulta, vai sair um certificado de regularidade daquela empresa, se aquela empresa realmente existe ou não. Sempre vai existir o registro da empresa e o registro do profissional responsável. E alguns casos vão ter mais profissionais envolvidos no atendimento. Por exemplo, aqui na nossa empresa são vários profissionais envolvidos. Por quê? Porque, na verdade, o profissional que faz o fechamento contábil é um profissional responsável por aquela escrituração. E ele tem que ser registrado também no conselho. Ele passou por um processo de validação técnica para exercer essa função. Tal qual o médico, obviamente, considerando as diferenças da relevância da profissão, né? Porque o médico mexe com vidas e nós profissionais, nós mexemos com informações que envolvem o seu dinheiro, mas com certeza outros profissionais também servem de exemplos, como o caso dos psicólogos, como o caso dos engenheiros, dos advogados, todos eles são profissões regulamentadas. Então consulte se esse profissional realmente existe, consulte se ele realmente é um profissional da contabilidade. Isso vai fazer uma grande diferença para você, ok? Gostei desses 3 fatores aqui, já dá para você começar a fazer uma boa escolha. Se você quer saber se a Taxus pode te ajudar, entre em contato conosco. Se nós não podemos te ajudar, nós vamos falar que não podemos e podemos até inclusive indicar um colega nosso que possa atender a necessidade específica que você tem. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.